sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Jardim Celestial. Estamos aqui reunidos hoje, eu, Letícia. Eu, Mayara. Iris. Eu, Cris. E hoje nós temos então a nossa convidada especial, que é a Cris. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada. Pode se apresentar pra gente, então? Posso sim. Primeiro eu estou bem feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, né? É um prazer, uma coisa nova, diferente, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, meu nome é Cristiane, eu sou mãe de 4 filhos, esposa, né? Professora de profissão e também professora do seminário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ai, que coisa boa. Cris, seja bem-vinda. Obrigada. Como você disse, é uma coisa nova, né, pra gente também, que a gente se desafiou até a começar a fazer o podcast. É uma coisa que a gente sentiu no coração, que a gente precisava falar de Jesus Cristo para as outras pessoas. E você, como nossa convidada hoje, pra mim, é um exemplo de fé, um exemplo de mãe, mulher. Agora a avó, que ela vai ser avó da Clara. Clara está quase chegando, né, tia Cris? Então, nossa. Imagina a felicidade que vocês, como famílias, devem estar sentindo. Muito, a gente está muito feliz, assim, contagem regressiva, esperando ela chegar para ver o rostinho. A gente está muito emocionado, né? A gente já ama demais, então só estamos esperando a chegada da princesinha aí por esses dias. E muito mimada, hein? Com certeza vai ser. Eu vou pedir para Lê, então, para a gente começar o nosso podcast. Lê, qual que é o tema de hoje para que a gente possa se aprofundar um pouco mais? É fé e esperança em meio às dificuldades. Esse é o nosso tema. Isso mesmo. E antes de qualquer coisa, a gente quer agradecer muito a presença da Cris, né? E lembrando que esse canal, ele não é um canal oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aqui nós vamos trazer experiências de membros da igreja, mas não é um canal oficial, né? Então, para que todos saibam disso também. A gente vai começar falando sobre essas experiências e sobre fé e todas as coisas que são importantes para o nosso crescimento espiritual. Perfeito. Então, como nosso tema de hoje, fé e esperança em meio às dificuldades. E eu queria começar com uma escritura que está lá em Hebreus 11:1, e ela fala: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então já vem um desafio, né? Fé não é só acreditar, é uma prova, é um ato físico, né? Do que a gente acredita. E queria começar perguntando para a Mayara, teve algum momento assim que você se viu em meio a um desafio de fé? Teve. Sempre eu falo muito das minhas experiências espirituais, não, mas as minhas experiências físicas, né? Deu pra mim ver, assim, que eu exerci muito a minha fé na época do Covid. Minha mãe e meu padrasto, eles contraíram Covid e eles ficaram muito ruins. E a minha mãe sempre, ela vinha falar comigo, né? Filha, me ajude, o que a gente pode fazer? Eu não posso ir no hospital, eu não posso fazer visita, era aquele negócio, né? E eu aqui, e ela lá na casa dela, e eu dizia: mãe, agora a gente vai orar. Eu mandava áudios pra ela, sabe? E depois que eu terminava a ligação com ela, eu fazia minha oração, eu pedia pro Pai Celestial, porque é o canal direto, né? Não tem, é eu e o Senhor, né? Então, tipo, a oração pra mim é meu canal direto com o Pai Celestial. E eu implorava pra ele, né? Eu digo: Pai Celestial, eu só tenho que recorrer a ti, porque entra lá, cura ele, né? Ali eu exerci muito a minha fé, porque eu sabia que a cura ia vir, né? Que ele ia ficar bom, que tudo ia dar certo. Mas ali eu tive que exercer muito a minha fé, porque o nosso humano fica assim: não, porque ele não vai melhorar, não, porque não vai dar certo, essa doença é nova, ninguém sabe, ninguém tem cura, ninguém tem vacina. E ali, realmente, eu pedi pro Pai Celestial, sabe? Senhor, a minha fé tá em Ti. E foi isso que me bastou, né? E hoje ele tá bem, a minha mãe também. Então, tipo, pra mim, assim, o Pai Celestial honrou com as minhas orações, sabe? E vocês, Iris? É muito importante a gente relembrar que o Senhor, quando nós exercemos fé, nem sempre Ele vai nos responder como nós queremos, né? Nem sempre Ele vai dizer: não, tá tudo certo, vamos deixar aqui como está. E na minha vida, em várias situações, foi assim também, né? Eu tive que demonstrar muita confiança em saber que a resposta era não. Que a resposta era:
tá na hora de parar por aqui, né? Ou você precisa se levantar, se reerguer, porque as coisas elas não vão mudar, né? Então, a fé que a gente tem é também acreditar no Senhor de que Ele sabe o melhor para nós, né? Então, eu tive experiências onde eu precisei lutar contra um luto na missão, e eu me perguntava, poxa, por que o Senhor fez isso comigo, né? Eu tô aqui servindo a Ele, e depois eu recebi a resposta de não, só confia, né? Sim. O Senhor sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para o seu crescimento. E cada experiência que nós temos ao decorrer da nossa vida, ela nos fortalece para as próximas experiências que nós ainda teremos. Tá subindo o nível. Isso, exatamente. Então, o Senhor, Ele espera que a gente se torne fortes, porque nós temos Cristo em nossa vida, que pode nos ajudar a ter essa fortaleza, né? É como colocar uma casa edificada sobre a areia e uma casa edificada sobre a rocha. Quando vem as tempestades, são de maneiras diferentes, os estragos são de maneiras diferentes. Pode passar e estragar uma janela, uma porta, tempestade, em uma casa que está edificada sobre a rocha. Mas quando ela não está edificada sobre a rocha, a casa cai e a gente não tem mais esperança sobre aquilo, né? Então, fé é também acreditar quando as coisas são negativas, o Senhor disse não, tá na hora de você fazer de modo diferente, né? Então, eu acho que isso tocou bastante no meu coração durante toda a minha vida, e especialmente nas experiências que eu tive durante a missão, né? Nossa. Muito legal, gostei muito disso que você falou, e eu acredito muito na fé precedendo o milagre, né? Nunca é o contrário, você nunca vai receber um milagre antes de você exercer a fé. E a fé é algo que realmente a gente precisa adquirir, né? A gente não tem fé do nada, assim, você não brota uma fé em você, você precisa exercer, como a Letícia falou, muitos e muitos quesitos, né? A gente precisa copiar, né? Muitos atributos de Cristo para a gente poder ter essa fé, né? Essa fé que precede o milagre, né? E muitas coisas também, como a Iris falou, podem não sair do jeito que a gente pensou, mas não significa que deu errado. Sim. Né? Só significa que o Senhor Ele está nos endireitando as nossas veredas para que o plano dele possa se cumprir na nossa vida. Nossa, a gente só precisa acreditar nele, confiar, né? Mas isso é uma maturidade espiritual, a gente não adquire do dia para a noite, a gente precisa buscar ao Senhor, né, diariamente, com o estudo das Escrituras, com oração, né, e toda uma vida diligente para poder conseguir entender, né, que a nossa fé não vai fazer com que todas as coisas da nossa vida resolvam-se com um toque de mágica, que o Senhor Ele vai balançar uma varinha e tudo vai se resolver na nossa vida, né? E a gente precisa entender que durante esse processo de vida mortal, nós precisamos de alguns testes, né? E a gente precisa aprender de Cristo aqui, né? Até uma história que tá na Liahona, acho que de fevereiro, que conta sobre uma plantinha, né? Tinha um jardineiro e uma plantinha, e ele precisa ir podando essa plantinha, porque ela já não tá crescendo da forma que ela deveria. E aí ele até coloca uma narrativa da planta falando, poxa, você tá me cortando, você tá me machucando, eu tô ficando triste, isso não tá me fazendo bem. E ela reclamando daquilo, e depois, com o passar do tempo, começa a brotar as novas flores, a nova vida nela, os né? frutos. Então, muitas vezes é assim com a gente. Às vezes a gente tem que ser cortado pra um lado que a gente tá indo, que a gente acha que é o melhor, mas lá na frente aquilo vai nos fazer mal. Então, o Senhor vem, dá uma podadinha e ajuda a gente a ir para um caminho melhor, né? Literalmente. E eu digo, o Pai Celestial, ele tem muitos sims, mas às vezes ele também tem nãos. E a gente que tá passando pela vida mortal, né? A gente precisa entender que o Pai Celestial tem um propósito para todas as coisas, né? Então, se ele te disse não para certo momento, é porque lá na frente ele já sabe o que vai acontecer, né? Então, eu acredito muito que, assim, fé, para mim, é exercer aquele pensamento que tudo vai dar certo, né? Mas que às vezes eu vou ter que dar uma freada, né?
para que o Pai Celestial entre de novo e diga, agora é por aqui e não é por ali. Tia Cris, já passou por alguma adversidade assim com um filho, agora vamos Nossa, tocar. mãe de 4 filhos não ter passado adversidade. Aí é Já teve difícil, momentos né? assim que você disse, eu desisto, sabe? Tipo, não quero. Não, teve Passou por vários, sabe? Eu sou muito experimentada em adversidade. Quem me conhece sabe que eu já passei por várias coisas, mas assim, teve um período da minha vida ali, um momento em que eu estava com 2 filhos no hospital, sabe? Então, quando você falou de filhos, eu lembrei na hora dessa situação. Então, eu estava com a Iris e o Denis internado no mesmo hospital com doenças diferentes, né? Ela estava com pneumonia e o Denis estava com rotavírus. Então, eles tiveram que ficar em locais diferentes do hospital. Eles não podiam ficar na mesma ala, né? Porque as doenças eram diferentes, então tinham que ficar isolado. E eu era só uma mãe, eu não tinha como ficar em 2 locais ao mesmo tempo, né? Sim. E a internação de pneumonia da Iris foi de 15 dias, sabe? Nossa. Do Denis foi 7. Então, eu sofri muito nesse período, né? Então, minha irmã me ajudou, minha cunhada me ajudou, eu tive bastante apoio da família, assim, né? Mas eu já não tinha mais a minha mãe já era falecida, meu pai estava acamado, então, né, eram poucas pessoas que eu podia contar, né? E já não tinha mais o pai dele junto também, eu já estava cuidando sozinha. Então, era bem complicado para mim. Eu ficava um pouquinho com um, daí eu corria e ficava um pouquinho com o outro, né? Imagina essa mãe se dividindo em 2. Então, né? Foi bem sofrido, não só psicologicamente, como a canseira física também, né? De noites e noites e noites, né? Hoje em dia tem uma poltrona lá, né? Que a mamãe fica do lado. Naquela época não tinha, então era só uma cadeira de plástico que você tinha que ficar sentado ali a noite toda, né? Cheio de dores no corpo e tal, mas eu era bem mais jovem, então consegui. Mas teve algum momento que eu pensei, e eu chorava muito para Deus, né? Quando eu ia ao banheiro, quando conseguia vir em casa tomar banho, e pensava, por que está acontecendo isso, né? E tal. E eu sempre tive o consolo do Espírito Santo, sabe? E uma força que vinha não sei de onde, sabe? Eu não entendia como eu conseguia ser tão forte, eu conseguia permanecer firme lá, sabe? Vendo eles ser medicados, né? Enfiando a agulha dentro da mãozinha deles e tal. E foi muito difícil, mas recebi muita ajuda das minhas irmãs e tal, e das minhas cunhadas também. E passou, né? Então, hoje em dia, a gente conta como se algo... como se tivesse milagroso, sido né? Um milagroso. passe de mágica. Como assim, né? Que eu consegui sobreviver a tudo isso, a tantas adversidades e tal. Mas realmente é por conta da fé, né? Porque se você confia no Senhor, Ele te fortalece, né? E você não sabe mesmo de onde vem aquela fortaleza, né? Da onde vem aquela força que uma mãe geralmente tira para poder... manter ali, né, os seus filhos, ou na hora de a doença de um filho, ou quando ele está precisando da gente. Né? Nossa, eu imagino, né, não sou mãe ainda, mas eu imagino uma mãe se dividindo em 2, né, porque realmente a criança, né, a gente é muito mais apegada na mãe quando acontece alguma coisa, né, tipo, tô doente, dor de cabeça, mãe, tem um remédio, né? Mãe, nunca vai pedir pro pai, né? Nunca vai pedir pro pai. Então, a mãe é a nossa fortaleza, né? E eu fico imaginando você nesse tempo de dificuldade e hoje vendo eles aí todos crescidos, né? Nossa, quando eu olho para eles agora, né? O mais velho já vai ser pai, eu vou ser vó e tal... Eu olho para eles e eu sinto assim uma alegria tão grande, sabe? Poxa vida, passou tudo isso e olha como eles estão lindos, né? Como eles estão crescidos, como são pessoas de bem, né? Como eles são ótimos filhos, né? Como todo mundo gosta deles, eles são pessoas boas, né? São bons cidadãos, né? E também bons discípulos de Cristo. Pra Isso quem não sabe, bom. a Iris é filha. Esse é um bebê. É um dos bebês. Mas eu sou muito feliz por isso, sabe? Quando eles eram todos pequenininhos, assim, eu me sentia muito cansada, porque eu trabalhava o dia todo, daí tinha que chegar à noite e tal, e arrumar todo mundo, dar banho em todo mundo, comer uma escadinha, né? Eles são muito diferentes, pouquinha diferença de idade entre um e o outro, então foi um trabalho muito grande. Mas a gente conseguiu
dar conta, né, da maneira que a gente achou que estava certo no momento, né, porque nem tudo a gente acerta, a gente não está acertando em todas as coisas, né, mas a maneira que eu achava que eu estava fazendo certo, eu continuei fazendo, sempre acreditando que o Senhor estava me guiando, né, e eu acredito que deu certo porque são todos muito amorosos comigo, né, são filhos muito bons. E eles são os filhos das minhas provações, né? Eu acredito que tudo que a gente passou junto, né? A gente passou ali junto, todo mundo sabe o sofrimento que o outro tem. E daí os irmãos, eles se conhecem muito bem, eles se amam muito porque eles sabem que tudo que eles passaram, o outro passou também. Sim. É só aquele irmão que sabe o que ele passou também, né? Então eles dividem a mesma história, né, de infância, de lugar, de tudo. Então eu acho muito legal. Mas hoje eu consigo enxergar essas adversidades como aprendizado, né? Sim. Como a Iris falou, degraus para subir, para conseguir alcançar algo mais. Mas nem sempre foi assim, né? Sim. Em algum momento da vida da gente, às vezes a gente se desespera. E aí é onde vem o conhecimento do Salvador Jesus Cristo. Quando a gente aprende dele, lê as escrituras, busca conhecê-lo melhor, sim, a gente entende o porquê de tudo isso está acontecendo na nossa vida, né? Aí vem uma maturidade espiritual, o Senhor vai dando um pouco mais de luz, de conhecimento, de entendimento para a gente poder vencer essas adversidades e até aprender com elas, né? E parece que a nossa visão vai aumentando, né? Sim, porque quando a gente é criança, a gente está aqui e a gente está aprendendo. A gente é adolescente, a gente já tudo é o fim do mundo. Vida adulta, não sei mais o que eu vou fazer. E quando a gente vai passando por essas dificuldades, às vezes a gente erra. Muitas vezes. Só que a questão é aprender com isso, como tu disse, né? Acontecia alguma coisa, quando passava, nossa, todo o aprendizado que isso trouxe pra mim, né? E quando eu cheguei, acho que a vida de mãe é o que a gente mais aprende, né? Quando eu me tornei mãe também, eu lembro que nos primeiros dias, assim, que a Lolo tinha nascido, ela tinha muita cólica, e eu passava dia, noite, madrugada, em pé, embalando, e era eu, porque nesse momento é a mãe. E aí embalava, e aquilo não acabava, e eu tava assim, há dias, dormindo 1, 2 horas, e eu orava muito ao Senhor, e eu lembro que eu pedi bênção do sacerdócio pra ela também. Só que muito do que ajudou ela, aí vem de uma outra parte, que é a ciência, né? Remédio, medicação, uma dica aqui, uma dica ali, e as coisas vão acontecendo. E é um meio que o Senhor também nos ajuda, né? De conseguir pedir ajuda para as pessoas, tanto seja através de oração na igreja, uma bênção do sacerdócio, alguma ajuda, por exemplo, tá passando uma dificuldade financeira, correr atrás disso, e também para as coisas psicológicas, que acho que hoje em dia acredito que tá metade já, né? A questão de dores físicas, problemas físicos que a gente enxerga e problemas psicológicos também, que eu acredito que o psicológico ele acaba levando para um cercadinho assim, que todo aquele mundo que se abriu, de repente ele se fecha e é só aquilo que importa. Eu não consigo sair dessa bola e disso que está acontecendo. Teve um momento que eu também tive uma dificuldade e ela era psicológica. E eu lembro que assim, eu tava muito sem expectativa assim, das coisas. O que aconteceu, não tem mais como consertar, não tem mais o que fazer. E eu não conseguia sair daquele ciclo. E eu lembro que quando eu recebi uma bênção do sacerdócio do meu pai, eu tive a força para sair daquilo. Então, às vezes a gente tem que buscar também, né? Se humilhar em algo, ser humilde, se diminuir o eu e entender que tem todo um ciclo de ajuda. Porque tem vezes que sozinho a gente não vai conseguir. Justamente. A gente precisa ter a humildade de conseguir procurar ajuda e a ajuda não só do Senhor, mas do meio dos servos, dos anjos e de todos os apoios que Ele manda na nossa vida também, né? Literalmente. Sabe que eu gostei muito do que você falou sobre tá metade, né? Os problemas físicos com os emocionais e psicológicos e tal.
Hoje em dia a gente se tem uma visão bem mais ampla disso, né? É muito mais difundido, as pessoas são muito... fácil de conversar, porque antes era muito difícil de ter uma abertura, né? Era muito frescura. A gente não compreendia, né? Na verdade, a gente não tinha esse entendimento. Não tinha podcasts falando sobre isso, notícias no jornal, campanhas, né, nacionais de problemas emocionais, procure um médico e tal, né? E todo esse amparo que tem, né, hoje em dia. Então, eu tive, né, sim, depressão lá na minha juventude, quando a minha mãe faleceu, né, e tal. Mas eu não sabia que eu estava tão mal, né? Não tinha esse entendimento, não entendia o que estava acontecendo comigo, né? Eu só estava triste, só estava mal. E para sair, eu tive que ter ajuda, né? Tive que ter ajuda de alguém. Disse, olha, não, tu não tá legal, você não tá bem e nós precisamos tratar, né? E daí aquilo foi superado. Mas, na verdade, hoje em dia, as dificuldades não diminuíram, né? Eu, às vezes, conto da minha história, né? E tem muita história para contar. E eu gosto muito de falar sobre a minha vida, mas eu já sou membro da igreja há 25 anos, né? Eu me batizei com 17 anos de idade. Então, as adversidades já começaram lá com 17 anos, quando ninguém aceitava, nenhum dos meus amigos me aceitava como membro da igreja, né? Eles não me apoiaram, se afastaram de mim, me chamavam de crentona, né, e tal. Então, desde o início já foi muito difícil para mim mudar o meu estilo de me vestir, né, de me comportar, de falar, né? E eu realmente não era uma pessoa mundana, eu tinha uma religião e era fiel àquela religião, frequentava. Então eu tive que abandonar as minhas crenças, né, e começar a ter uma outra crença. Então para mim foi tudo muito difícil, né? Teve essa a diversidade e tal. Mas o que eu quero falar em relação a isso é que se a gente tem um propósito bem fiel e firme dentro da tua mente e do teu coração, o Senhor, ele vai te dar meios, né, pessoas, anjos e tudo que for possível para te conduzir para o caminho certo. Nossa, né? Para o caminho estreito e apertado. Então, mesmo que você esteja se sentindo meio perdida e tudo tá tudo contra, né? Você vai conseguir alguém que te empurre para nadar contra a maré, né? Porque aquele é o caminho certo. Ele não vai te abandonar, né? Só que uma das coisas que eu tenho bem em mente, assim, quando chega nesses momentos de dificuldade, é algo que eu aprendi, acho que uns 4 anos atrás, que sempre que eu estiver passando por um momento, é para eu me lembrar que Jesus Cristo acalmou um mar em meio à tempestade. Então, não importa qual a tempestade que eu tô passando. Não importa se é um trabalho, se é estudo, se é filho, se é na igreja, se é o propósito, se eu tô perdida, o que tá acontecendo? Se Jesus Cristo acalmou uma tempestade, que é algo físico, ele pode acalmar qualquer coisa que esteja acontecendo comigo. Então, é algo que eu carrego sempre. Quando eu chego lá naquele momento de turbulência, calma. Jesus Cristo já acalmou a tempestade. Ele vai acalmar a minha também. É isso aí. Muito bom. E eu fico pensando também, quando acontece alguma provação, né, tipo alguma dificuldade, quando a gente tá num momento muito, preciso ler as escrituras e a gente tá muito correto, e você passa por uma turbulência, né, tudo tem alguma coisa que ele preparou lá na frente, sabe? Então hoje eu tava conversando com uma amiga minha e ela disse pra mim, Mayara, não foque no problema, sabe? Foque lá na frente, que você já resolveu, que você já, sabe? Foque na solução. Então isso me deixou muito mais feliz e com ânimo, sabe? Para que eu pudesse ver o meu dia diferente, porque hoje não tava sendo um dia fácil, né? Mas eu fico feliz com isso porque o Pai Celestial, ele nos dá meios para que a gente possa melhorar a cada dia. Ontem eu não fui tão boa, né? Tipo, fiz algumas coisas que eu não queria, deixei de ler, deixei de fazer minha oração. Então, ele vai te dar um novo dia para que você possa fazer as coisas para ele, né? Então, acho que é isso da minha parte. E, às vezes, a gente fica achando que o nosso problema é o maior de todos, que a gente não tem como resolver. E, quando a gente olha para fora, faz um comparativo, tem gente que tá passando
por um divórcio, uma morte na família, um filho que faleceu, passando por abuso físico, abuso emocional, e aquele nosso problema vai se tornar tão pequeno perto de tudo que acontece no mundo, guerra, né? E eu acho que quando a gente começa a olhar para a nossa vida como um ponto, ela é tão pequenininha, é uma coisa muito rápida, mas ele é um ponto muito importante. Então, ter uma perspectiva da grandiosidade e também do que é pequeno. É um tempo que passa muito rápido, né? Enquanto vocês estavam falando aqui, né, a Cris e as meninas estavam falando, eu relembrei de uma história que tem no livro de Mórmon, a história de Alma, né? Quando ele foi pra Amonia e lá eles começaram a atacar ele e bater e cuspir, né, nele, e ele teve que fugir. E aí ele saiu de Amonia e o anjo mandou ele voltar. Então eu fico pensando, poxa, imagine você tendo tanta dificuldade, você, né, sendo ressarcido ali por várias pessoas, as pessoas te rejeitando e você ter que voltar para aquela cidade. Mas algo muito interessante que eu gosto nessa escritura, lá no capítulo 8, se vocês quiserem estudar mais tarde, fala que Alma, ele aceitou o pedido do anjo e ele retornou. Mas ele retornou por um outro caminho, né? E acredito que na maioria das vezes, quando nós temos uma dificuldade, a gente não consegue olhar as possibilidades de sair daquela dificuldade, daquela aflição. E isso nos ensina que nós podemos encontrar outros caminhos que podem nos ajudar a nos sentirmos melhores, né? E logo em seguida o Senhor tinha preparado, como a Mayara, né, sempre fala e falou, que o Senhor, ele conhece o fim desde o princípio, né? E naquele momento, logo depois que Alma ele foi para Amonia de novo para pregar ao povo o arrependimento, ele encontrou a moleque, né? Então isso é tão especial nas escrituras que mostra pra gente que a gente também precisa procurar ajuda, que o Senhor ele prepara pessoas, dá qualificações para as pessoas para elas nos ajudarem, né? Tanto pessoas que são psicólogos, terapeutas, médicos, né? Ou líderes da igreja que podem nos ajudar, ou até mesmo nossos pais, nossos familiares. Muitas pessoas elas não têm apoio familiar, não têm um suporte familiar, mas mesmo assim temos o Salvador Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele é a nossa força, né? Ele pode nos ajudar em todos os momentos, porque ele passou tudo que ele passou, tudo que nós sentimos atualmente, ele já sentiu também. E ele pode, ele sabe como nos ajudar. E ele já preparou um caminho para que a gente consiga superar essas adversidades. Eu acho essa história muito incrível, de como o Senhor ele pensa em tudo, para que a gente saiba onde procurar o nosso apoio, a nossa ajuda, né? E você falando nisso, eu lembrei de algo que eu aprendi recentemente sobre Jesus Cristo, que é que a gente tem um relato curto ali nas escrituras sobre... Tem a adolescência dele, que ele foi lá pro templo e estava ensinando para os mestres e doutores da lei. E depois tem só lá quando ele começa a ensinar. E aí o que ele fez nesse meio tempo? O que aconteceu? Então, muito provavelmente ele aprendeu sobre pessoas. Era essa a missão que ele tinha que fazer. Como que funciona o nosso pensamento, como que a gente age no momento de dificuldade, como que são as relações familiares, o que a gente faz no nosso dia a dia, como que a gente funciona, para que ele pudesse falar especialmente para cada um de nós. Então ali ele conheceu muito da gente. Quando ele passou pela expiação, ele aprendeu mais ainda sobre as nossas dores. Quando ele morreu, ele aprendeu sobre o nosso medo muito gigante. Quando ele ressuscitou, ele aprendeu sobre uma esperança que a gente tem muito forte. Então ele passou por tudo e é ele quem pode nos ajudar, né? Verdade. Até você falando isso, tem ali a Rona do mês de abril, que tem uma citação aqui do presidente Russell M. Nelson que ele fala: a despeito das perguntas ou dos problemas que vocês tenham, a resposta sempre é encontrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, eu acredito que todas as vezes que a gente passa, né, o que a Cris passou com a família dela, o que ela teve que fazer para crescer no evangelho, né, isso me traz muita força, né, eu te vejo assim como uma mulher muito resiliente e forte, porque não deve ter sido fácil, né, ser uma mãe com 4 crianças, como você mesmo falou, tava lá no hospital, um aqui doente, outra ali também, eu fico imaginando assim, aonde tu encontrou as forças, né? E você foi no meio mais certo, que era Jesus Cristo. Então, ele te deu essa força. Por isso que eu sei que você é uma mulher resiliente, forte, guerreira, né?
é um exemplo para mim. É um exemplo para mim como mãe, professora de seminário, né, que lida com bastante jovens. Eu fico imaginando assim, o quão o Pai Celestial é bondoso às vezes de dar as pessoas certas, mas principalmente você por ser essa força e garra para mim, porque você, apesar de todas as dificuldades que teve, encontrou as respostas em Jesus Cristo, né? Agora eu quero só fazer uma perguntinha final para cada uma de vocês. Qual o conselho prático que vocês querem deixar para as pessoas que estão passando por dificuldades, tanto da sua fé, psicológicas, físicas? Qual um conselho assim curtinho, poucas palavras? Procure os recursos que o Senhor já deu nas suas mãos, né? Então, procure os recursos. Pessoas que podem te ajudar, a leitura das escrituras. Então, existem recursos que você pode superar isso. Então, procure-os. Nossa, perfeito. Não sei nem o que falar depois dela, né? Mas oração, sabe? Busque o meio mais rápido que é a oração. Então, se ajoelhe e peça ao Senhor aonde eu devo procurar, né? E eu acho que o conselho está nas escrituras, né? O próprio Salvador Jesus Cristo falou que no mundo nós teríamos aflições, né? Ele falou, explicou para nós que a gente ia passar por isso, que as aflições fazem parte do plano, né? E que a gente precisaria passar por isso, mas que não éramos para temer, né? Não precisa a gente se desesperar, porque Ele venceu o mundo, então nós também podemos vencer, né? Somos vencedores já por conta de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, ninguém se desespere, tá? A hora que as dificuldades vier, né? É só pensar que o Salvador Jesus Cristo venceu, então nós podemos vencer também. E a minha dica é: não sejam orgulhosos em procurar a Deus. Porque orgulho é quando a gente acha que pode fazer tudo sozinho, mas também é quando a gente acha que não pode fazer nada, que a gente não confia. Então, não sejam orgulhosos em procurar a Deus. E é isso. Eu acho que Lê tem alguma citação aí pro nosso final do podcast. Certo. Falando de Jesus Cristo, tem uma citação que eu gostei bastante, que ela fala que no momento mais difícil que enfrentou, a luz da paz e da alegria não se apagou, brilhou ainda mais. Então ele morreu, passou por algo muito difícil, mas depois disso ele brilhou ainda mais, ele ressuscitou. Nossa, perfeito. Para encerrar o nosso podcast, então, tia Cris, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente. Estamos muito felizes com a sua presença. Acredito que deu mais um gás para cada uma de nós com todas essas experiências e citações e espelho mesmo de vida, exemplo de mulher que você é. Então, muito obrigada. Não sei se você quer É uma honra, né, para mim estar aqui com vocês. São as mulheres que eu mais admiro nesse mundo, né? São uma das pessoas que eu mais admiro, mulheres realmente de Deus e que me dão muito exemplo também, né? E eu gosto muito de vocês, então sou muito feliz, né? Parabéns por essa iniciativa, por tudo que vocês estão fazendo. Eu espero que isso chegue a muitos corações, né? E que possa abençoar a vida de muitas pessoas, né? Então, eu estou muito grata por participar disso e quero dizer que vocês são lindas e que todo o sucesso do mundo para vocês, tá? Obrigada. Que as bênçãos do Pai Celestial se derramem na vida de todos vocês. Então é isso, Obrigada. pessoal. Curtam, compartilhem, sigam @Jardim Celestial Podcast e, se puder, compartilhem com seus amigos. Tchau, Beijo. gente. Até o Tchau, próximo. tchau.